Olá, bom dia a todas e todos, como vocês estão? Espero que bem, com saúde e perto dos seus. Pessoal, hoje nós falaremos a respeito de um assunto novo, que não é tão novidade assim, porque nós já tratamos dele no sexto período uma série de vezes, já falamos bastante dele na prática cível. É um velho conhecido de vocês, mas que em termos de técnica, de dogmática, é um assunto novo, porque a gente está iniciando uma parte nova do conteúdo, tendo em vista que finalizamos a unidade relativa às execuções, né, ao processo de execução, ao cumprimento de sentença, a tudo que poderíamos falar sobre a atividade executiva que é desempenhada pelo Poder Judiciário. Agora, pessoal, neste módulo, a gente começa a falar sobre as tutelas provisórias, que são velhas conhecidas de vocês, né? Então, a gente vai mudar para um novo bloco de slides aí, de tutelas provisórias. Eu vou postando os materiais. O bloco todo, na verdade, já está postado para vocês no SGA desde o início do semestre, mas eu vou fazer igual eu estava fazendo com a execução, para ficar mais fácil para vocês acompanharem as aulas. Eu vou postar os slides relativos a cada aula que eu ministrar, ao invés de vocês irem acompanhando pelo bloco todo. Mas se já quiserem, né, imprimir o bloco todo, ele já está disponível no SGA desde o início do semestre, beleza? Mas eu vou disponibilizar conforme a gente vá caminhando com o conteúdo. A gente não deve demorar muito no exame das tutelas provisórias. Essa é a última matéria do nosso semestre, tutelas provisórias, então acredito que até o final do semestre a gente já consiga abordar bem, discutir bastante tutelas provisórias, e se for o caso a gente fala de um ou outro procedimento especial, né, para não ficar muita coisa para o nosso nono período, que a gente tem um intervalinho aí do oitavo. Bom, pessoal, as tutelas provisórias, localizando vocês geograficamente falando dentro do sistema, né, do CPC de 2015, onde é que está esse instituto, onde é que ele é regulamentado? O Instituto das Tutelas Provisórias, ele está regulamentado no livro 5 da parte geral do CPC de 2015, que equivale aos artigos 294 a 311 do CPC, 294 a 311 do CPC. Uai, Camila, mas esse instituto está na parte geral, não era para a gente ter estudado isso anteriormente? Em tese, sim, pessoal, porque toda a parte geral foi trabalhada por vocês no processo 1 de conhecimento, né? Os institutos da parte geral relativos a litisconsórcio, intervenção de terceiros, competência, fase postulatória, que é inicial, né? Fase saneadora, produção de provas, sentença, tudo isso foi trabalhado em processo 1. Contudo, o livro de tutelas provisórias, pessoal, ele se refere ao que, uma parte dele se refere a um instituto que era trabalhado no passado como processo cautelar, porque é uma das modalidades de tutela provisória, é a modalidade de tutela cautelar. A tutela cautelar era um gênero processual no passado, de forma que no CPC revogado de 73, a gente tinha processo de conhecimento, né, nos ritos comuns e especiais, processo de execução, na modalidade de execução de título extrajudicial e judicial, que já era cumprimento de sentença à época em que o código foi revogado, e tínhamos também o processo cautelar. O processo cautelar era mais uma espécie de ação, mais uma espécie de processo. A gente tinha ações cognitivas, ações executivas e ações cautelares. E aí, por que eu estou falando isso? Para poder introduzir essa temática de tutelas provisórias e dizer que vocês não deveriam ter estudado no passado, apesar disso estar na parte geral. Por quê, pessoal? Em razão dessa organização sistemática anterior, que qualificava a tutela cautelar como uma ação cautelar, um gênero processual independente, mais acessório do processo de conhecimento ou de processo de execução, a sistemática do curso de Direito da PUC-Minas foi organizada para tratar em processo 3 do processo cautelar, né? Porque a gente tem na tutela cautelar
uma finalidade própria, que é distinta da finalidade cognitiva e da finalidade executiva, né? É uma função desempenhada pelo judiciário, né? É uma finalidade incorporada na atividade jurisdicional que tem 3 missões: a cognitiva, a executiva e a cautelar. A cognitiva é a função de resolver a crise de certeza, né, de dizer quem tem o direito no caso concreto. A função executiva é a função de satisfação de direitos devidamente acertados, no caso concreto, quando esses direitos encontram uma crise de adimplemento, né? E a função cautelar é a função que tem por finalidade prevenir um dano, assegurar, conservar pessoas, provas e bens que são necessários ao desate da controvérsia. É uma tutela preventiva, acautelatória. A finalidade dela é resolver uma crise de segurança. Então, a gente tem uma função autônoma aí. É por isso que a gente só estuda tutelas provisórias no 7º, porque para entender o conteúdo de tutelas provisórias, tendo em vista que é uma técnica que pode ser utilizada em qualquer espécie de procedimento, seja ele cognitivo ou executivo, ou sendo cognitivo especial ou comum, ou ainda é cabível o requerimento de tutela provisória nas fases recursais, é necessário ter estudado todos os procedimentos, né? E vocês já fizeram isso, tendo em vista que a gente já está encerrando o nosso curso de Direito Processual Civil. Você só tem procedimentos especiais a título mais, né, de acréscimo mesmo de conhecimento, mas a base elementar estrutural do direito processual vocês já viram. É por isso que a gente só ouve falar, ouve não, porque se já ouvir, vocês já ouviram no passado, né? Mas a gente examina dogmaticamente falando tutelas provisórias só no 7º em razão disso. Porque a gente precisa compreender toda a sistemática, toda a dinâmica dos processos anteriores, né, do conhecimento e da execução, dos recursos e, eventualmente, a dinâmica aí, de cumprimento de sentença, etc., para a gente saber quando e por que utilizar uma tutela provisória, tendo em vista que é um mecanismo cabível em qualquer espécie de procedimento, via de regra. É claro que tem exceção, por exemplo, no juizado especial da Lei 9.099, né, que são os juizados especiais estaduais, existe um enunciado que não permite a utilização de uma das modalidades de tutela provisória lá na dinâmica do juizado, que é a tutela antecipada antecedente, que é uma tutela de urgência, ajuizada por procedimento autônomo antes da formulação do pedido principal. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E quando a gente estudar melhor o juizado especial lá no 9º período, vocês vão ver o porquê disso, né? O porquê que é relevante a gente entender porque dessa dinâmica de tutela não ser compatível com o juizado, né? Bom, pessoal, antes de tratar de tutela, a parte dogmática, eu queria trazer um exemplo para vocês, para a gente retomar, fazer uma revisão do esquema geral do procedimento comum e do esquema geral dos procedimentos executivos, para saber quando é que é possível se requerer uma tutela provisória, se é que é possível se requerer. É óbvio que sim. Mas vamos partir de um exemplo concreto para poder lembrar aí a vocês as etapas, os atos processuais que são praticados por meio das fases postulatória, saneadora, instrutória e decisória lá no procedimento comum. Imaginem o seguinte, já ouviram falar em empréstimo consignado, não já? O que é um empréstimo consignado, pessoal? É um empréstimo que vai ser pago mediante desconto em folha de pagamento. Então, eu adquiro um empréstimo junto a uma instituição financeira e para promover o pagamento das parcelas desse empréstimo, vai haver um desconto mensal no meu salário. Basicamente, empréstimo consignado é isso. E é muito comum que as empresas, sobretudo bancos menores, forneçam crédito consignado para aposentados, servidores públicos, né? Pessoas que têm uma fonte pagadora fixa.
né? E que, consequentemente, vai permitir o desconto mensal. É muito comum que sejam concedidos empréstimos a aposentados. E até algum tempo atrás, hoje em menor medida porque os mecanismos de segurança têm sido um pouco mais eficazes, era muito comum a ocorrência de fraude nesse tipo de empréstimo, porque muitos empréstimos eram feitos por telefone, né? Outros bastava um clique na internet e muitos dados de aposentados eram compartilhados por falsários que faziam-se passar por essas pessoas e adquiriam empréstimos, né? O empréstimo caía na conta do falsário e as parcelas eram pagas mês a mês via desconto em folha de pagamento dos aposentados. E às vezes as pessoas demoravam para se dar conta disso porque as parcelas eram muito pequenininhas, eram empréstimos relativamente pequenos, de 2 a 5 mil reais, e as parcelas eram a perder de vista muito baixinha, de modo que o aposentado só vinha perceber depois que ele já pagou 12, 15, 20 parcelas, né, que estava sendo vítima de uma fraude. Então, imagine que eu seja aposentada e que isso tenha acontecido comigo, né? Eu não sei como, mas alguém adquiriu um empréstimo em meu nome que eu nunca contraí, eu não faço a mínima ideia do BMG, por exemplo, que é um banco que fornece crédito em consignação, né, crédito consignado para aposentados. Esse empréstimo foi feito por telefone e só depois que eu paguei 18 parcelas de R$ 180 do empréstimo é que eu descobri. Porque eu achei que era um desconto do governo, vi que o meu salário estava vindo um pouco mais baixinho, mas como, né, a minha aposentadoria ela já é de valor muito baixo, eu achei que era só um desconto do governo. E aí, só que agora que eu peguei o contra-cheque meu, que eu pude perceber que, de fato, existe um valor ali que é equivalente ao desconto de uma parcela de um empréstimo que eu nunca contraí do BMG. Eu ligo para o BMG, falo que é isso, eu pergunto, né, o que está acontecendo, digo que eu nunca contraí empréstimo nenhum e a atendente me passa a seguinte informação: a senhora contraiu empréstimo sim, através de uma ligação telefônica, feita às tantas horas do dia tal, tá aqui o número de protocolo. Eu falei, eu não quero saber disso, porque não fui eu que liguei. A mulher, não, foi a senhora sim. Eu falei, não fui eu que liguei. E aí eu procuro por uma advogada que me aconselha o seguinte: olha, Camila, o ônus da prova aí é de fato negativo, você está dizendo que não contraiu, então, já que não tem como você comprovar que não foi você, a gente vai ter que ajuizar uma ação a fim de que a empresa suspenda os descontos, né, que estão ocorrendo em sua folha de pagamento, que no final os débitos sejam declarados inexigíveis de você, porque não foi você que contraiu, e além disso, que todo o valor que você pagou seja devolvido a você em dobro por quê? Porque o pagamento é indevido, você não contraiu o empréstimo, então é possível se aplicar o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que você está sendo lesada por dívida que você não contraiu, e além disso ainda você pode ter direito a uma eventual indenização por dano moral. O que eu falo? Demorou. Só que, doutor, eu estou precisando que esse desconto seja suspenso imediatamente da minha folha de pagamento. Por quê? Porque eu estou fazendo tratamento de saúde, eu estou precisando muito da minha aposentadoria integral e não é justo que eu fique pagando por uma dívida que não é minha. Aí o advogado, pois bem, Camila, é perfeitamente possível que isso seja feito, que a gente consiga uma medida a fim de evitar os descontos na sua folha de pagamento, a fim de suspender os descontos realizados na sua conta de pagamento, os descontos realizados na sua conta para pagamento da dívida. O que leva o advogado a dizer que é possível que algo que eu obteria só lá no final do procedimento, que era a determinação para que os descontos não fossem mais realizados, ocorra no início do processo. Ora, o que motiva o advogado a fazer essa afirmação para mim é a possibilidade de ele requerer uma tutela provisória. A tutela provisória é a técnica processual que permite a antecipação de parte ou todo
dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, parte ou todo daquilo que seria obtido apenas lá na tutela definitiva, com trânsito em julgado da sentença. A tutela provisória traz para o início do processo aquilo que eu obteria lá no final dele, com trânsito em julgado da sentença. Percebam, o que eu quero aqui é não ter mais os descontos indevidos na minha folha de pagamento, para que eu tenha acesso à totalidade da minha aposentadoria. O advogado, então, se valendo de uma técnica de tutela provisória, vai requerer ao juiz, solicitar ao juiz que liminarmente conceda a tutela a fim de se suspender, de se proibir os descontos em folha de pagamento, até que haja regular desate da controvérsia lá na tutela final, na sentença, que pode vir ou a confirmar ou a revogar aquela tutela que foi liminarmente concedida. Mas percebam que através dessa medida, que antecipa aquilo que eu obteria apenas lá na sentença, eu evito um dano ainda maior à parte autora, uma vez que a parte autora alega que não é devedora. Logo, ela não pode continuar com os descontos que indevidamente recaem sobre a sua folha de pagamento. Existem dúvidas sensíveis a respeito da celebração do negócio jurídico entre o aposentado, entre a aposentada e o banco que concedeu o crédito, né? Percebam que essa modalidade de tutela provisória consiste numa antecipação daquilo que foi pedido, concedido, daquilo que foi pedido para ser concedido lá na sentença, né? Na sentença, obviamente, eu vou pedir para que os descontos sejam cessados agora, eu quero a cessação imediata. Então, eu estou antecipando uma parte dos pedidos que vão ser apreciados só lá na sentença. E daí a gente já consegue verificar com uma certa clareza o tipo de tutela tipo de tutela provisória aqui. É uma tutela que busca evitar dano, busca evitar um comprometimento ainda maior da parte autora, então busca evitar um dano ali. Então, a tutela que busca evitar dano é uma tutela de urgência, que é a tutela amparada na existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco à utilidade do processo, risco ao resultado útil do processo. Então, é uma modalidade de tutela de urgência, uma vez que ela busca evitar um dano maior, existe um perigo de dano concreto caso os descontos continuem ocorrendo. Então, é uma tutela de urgência e é uma tutela de urgência, além de ser de urgência, também satisfativa, né? A finalidade dela é satisfazer o autor, na medida em que ela está antecipando uma parte dos pedidos que foram formulados na petição inicial e que seriam apreciados apenas lá na sentença. Então, aqui a gente tem uma das modalidades de tutela provisória, que é a tutela provisória de urgência satisfativa, também chamada de tutela antecipada de urgência. Ok, pessoal? Essa tutela, sendo ela um provimento urgente de natureza satisfativa, pode ser requerida na petição inicial? Ora, não só pode, partindo desse exemplo concreto, como deve, porque a parte autora tem um perigo de dano imediato, antes mesmo da propositura da ação, e ela não vai esperar até que decorra todo o procedimento para formular o pedido posteriormente, para que ele seja apreciado só no momento posterior à distribuição da petição inicial. Ela quer que o requerimento de tutela provisória de urgência satisfativa seja apreciado logo após a distribuição ou registro e recebimento da petição inicial. Então, ela vai elaborar uma petição inicial e aí a gente começa no quadro 1, no quadrinho 1 aí do procedimento, do esquema geral do procedimento comum.
né, que é a redação da petição inicial. A gente já viu todos os requisitos para a redação de petição inicial lá na prática cível, né? A gente deve cumprir todos os requisitos do 319 e, havendo necessidade de provimento antecipatório, de tutela de urgência, a gente vai reservar um tópico da inicial para formular o requerimento liminar de tutela de urgência. Liminar por quê? Porque eu quero que o requerimento de tutela de urgência seja apreciado antes da citação da parte contrária, né? Uma vez que eu tenho necessidade imediata de que os descontos sejam suspensos, para eu não sofrer um dano maior do que eu estou sofrendo. Beleza, eu faço a inicial, elaboro a inicial com requerimento de tutela de urgência e ela é registrada ou distribuída. Registrada se for com marca de vara única e distribuída se houver mais de uma vara competente para julgar aquele determinado assunto. Bom, distribuiu a inicial, o juiz vai receber o procedimento, o que ele deve fazer ao ter para si esse procedimento, ao ter consigo esse procedimento. Ele vai verificar se a inicial está constituída de forma válida e regular, se todos os pressupostos processuais estão presentes, se o juiz é competente, se não existe nenhuma causa de inépcia da inicial, se as partes são legítimas, existe interesse de agir, enfim, todos os pressupostos de admissibilidade, condições da ação e pressupostos de validade processual devem ser examinados pelo juiz. Se tiver tudo ok, preencheu todas as condições do 319, a inicial tá ok, instruída com documento, procuração, tudo bonitinho, o que o juiz vai fazer? Recebe a petição inicial e o procedimento prossegue. Prossegue para quê, pessoal? Para que haja, antes da citação, uma decisão a respeito do requerimento de tutela de urgência que foi formulado. Beleza? Então, requerimento de tutela de urgência ou de qualquer tutela provisória formulada liminarmente deve ser decidido pelo juiz antes da ocorrência da citação. Então, recebeu a petição inicial, o próximo passo do procedimento seria a apreciação do requerimento de tutela provisória liminarmente formulado. Beleza? Então, recebeu, o juiz em seguida tem que decidir o requerimento de tutela provisória formulado. E aí, pessoal, ao decidir, quais podem ser os resultados? Ele pode deferir ou indeferir o requerimento de tutela provisória. Se ele defere, ótimo, satisfaz o autor. Se ele indefere, pior para o autor, né? O prejudicado no primeiro caso é o réu e o prejudicado no segundo caso é o autor. Em todo caso, independentemente do deferimento ou indeferimento da tutela provisória, o processo prossegue para que haja citação do réu, a fim de que o réu tome conhecimento a respeito do conteúdo da decisão de tutela provisória que foi proferida contra ou a favor dele, para que ele seja convocado para audiência de conciliação e tenha oportunidade futura de exercer a defesa, né? De exercício do direito de defesa através da contestação. Então, vejam, a decisão de tutela provisória vem aí antes da citação, porque o requerimento foi formulado liminarmente. A decisão que julga a tutela provisória é de que tipo, pessoal? É uma decisão interlocutória. Independentemente do conteúdo dela, se ela rejeita ou se ela acolhe tutela provisória, o recurso cabível é o de agravo de instrumento, por disposição expressa do artigo 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil, beleza? A decisão deve ser impugnada imediatamente por meio de recurso de agravo de instrumento. Ok, pessoal? A gente não pode esperar até o final do processo para poder impugnar, tem recurso imediato, beleza? As outras hipóteses que a gente tem, pessoal, são as seguintes. Ainda nesse quadrinho número 2 do esquema geral de procedimento comum. Se a inicial tem algum defeito, pessoal, apto de ser corrigido, né, o que vai acontecer? Deve o juiz, nos termos do artigo 321, intimar a parte autora para emendar a petição inicial, corrigindo o defeito visualizado.
corrigindo o defeito encontrado. Então, ele vai intimar a parte para que em 15 dias emende a petição inicial, corrigindo o defeito apontado por ele. Ele tem que precisar especificar qual é o defeito e intimar para que a parte corrija em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, segundo o parágrafo único. Então, se ele não corrige o defeito, se o autor não corrige o defeito, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 330 do Código de Processo. O indeferimento de petição inicial gerará extinção do processo sem resolução de mérito. Beleza, pessoal? A terceira hipótese que a gente tem aí, a primeira, recebimento, a segunda, emenda. Se não houver emenda, ocorre indeferimento da petição inicial com extinção do processo. Se houver emenda, normal, o processo prossegue. Agora, a terceira hipótese que a gente tem, pessoal, é a situação de julgamento liminar de improcedência. Julgamento liminar de improcedência não tem nada a ver com tutela provisória liminarmente requerido. O julgamento liminar de improcedência é uma técnica que permite ao juiz julgar o pedido do autor improcedente antes da citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido formulado pela parte autora antes da citação do réu. Aqui a gente está diante de uma decisão de mérito. Sentença que julga improcedente, que rejeita os pedidos formulados pela parte autora. Aqui eu tenho uma decisão que julga, que aprecia os pedidos. Quando a gente fala de tutela provisória, a gente não está falando de pedido, a gente está falando de requerimento, de uma técnica processual que antecipa uma parte dos pedidos, mas tutela provisória não é pedido, não existe pedido liminar, existe requerimento liminar de tutela provisória, que antecipa uma parte dos pedidos ou que acautela uma situação, né? Então, não confundam o julgamento liminar de improcedência com tutelas provisórias, beleza? A tutela provisória é um requerimento. O julgamento liminar de improcedência é uma decisão dada pelo juiz, né? É uma técnica que permite que o juiz julgue desfavoravelmente ao autor no início do processo, antes da citação do réu. Ele vai rejeitar os pedidos formulados pela parte autora. É sempre uma decisão desfavorável, tomada sem o contraditório prévio, né? E que vai importar numa decisão de improcedência, de rejeição dos pedidos do autor. Quando que é possível o julgamento liminar de improcedência? As situações de julgamento liminar de improcedência estão no 332. E, basicamente, o julgamento liminar de improcedência, ele é possível quando a matéria em discussão não depender da produção de provas. Então, nos processos, nas causas que dispensem fase instrutória, nós só estou discutindo matéria de direito, aplicação da lei, por exemplo. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, a pretensão do autor, o pedido do autor, conflita com tese de súmula vinculante, com tese de IRDR, com tese de IAC, né, com padrões decisórios vinculantes, padrões esses que estão descritos lá no 927. Então, com qualquer julgado vinculante. Então, quando a gente conseguir reunir esses dois requisitos aí, as causas dispensarem a fase instrutória e a tese sustentada pelo autor ir de encontro, for contrária a um precedente vinculante, como a chance de o autor ganhar é nula, porque ele não tem como provar o distinguish e, além disso, a tese dele é flagrantemente contrária a um precedente vinculante, o juiz, ao invés de continuar com o procedimento, ele vai julgar logo no início, antes da citação do réu, desfavoravelmente ao autor. Ok, pessoal? Também é possível o julgamento liminar de improcedência quando o juiz, antes da citação do réu, verifica que existe
ou prescrição ou decadência. Ele de ofício reconhece prescrição e decadência. Nesse caso aí, ele também pode julgar liminarmente improcedente o pedido, beleza? No início do processo antes da citação. Essas decisões, tanto no caso de rejeição do pedido, improcedência do pedido, porque ele conflita com o precedente vinculante, quanto no caso do acolhimento, do reconhecimento de ofício de prescrição ou decadência, as decisões serão decisões de demérito, né? Sentenças de mérito que vão gerar a extinção do processo com resolução de mérito. Beleza, pessoal? O recurso cabível aqui vai ser recurso de apelação, como a gente já tratou no semestre passado, e a apelação, nesse caso, vai ter efeito regressivo, permitir juízo de retratação pelo juiz de primeiro grau. Por quê? Porque nesse caso aqui, o réu ainda nem foi citado, né? Ele vai ser citado se houver interposição de recurso de apelação para contrarrazoar a apelação, e o juiz, verificando o conteúdo do recurso de apelação, pode verificar que o autor tem razão e pode querer voltar atrás, né? Então, nesse caso aqui, a apelação vai ter efeito regressivo, a possibilidade de juízo de retratação por parte do juiz. Beleza? Se não houver interposição de recurso de apelação, o réu só vai ser cientificado através de intimação de que houve uma sentença proferida favoravelmente a ele, num processo do qual ele sequer fez parte. Ok, pessoal? Bom, mas não sendo o caso de julgamento liminar de improcedência, que eu trouxe para você só para lembrar, né? O processo prossegue se a inicial for recebida ou se ela for devidamente emendada, tiver todos os requisitos ok, aprecia-se o requerimento de tutela provisória, né, feito liminarmente, e independentemente do resultado, o procedimento vai prosseguir, ok? Bom, um apontamento, uma observação aí, pessoal. Em alguns casos, né, juízes deixam para apreciar a tutela provisória depois da citação. Imaginem o seguinte, que nesse caso do empréstimo consignado, o juiz, a gente requeira, né, a tutela provisória liminarmente, mas o juiz, ao receber a petição inicial e analisar a tutela provisória, profere uma decisão no seguinte sentido: por ora, deixo de apreciar o requerimento de tutela provisória, postergando a sua apreciação para após a apresentação de defesa pelo réu, após a citação do réu, a fim de que o réu seja ouvido antes, né? Então, eu dilato, eu postergo para depois da citação do réu a apreciação do requerimento de tutela provisória. E aí eu pergunto para vocês, essa decisão que deixa de apreciar o requerimento de tutela provisória, postergando o seu exame para após a citação do réu, é decisão interlocutória ou é despacho? Aí a doutrina diverge. Sobretudo, a doutrina até que nem tanto, porque a maioria dela tem considerado que se trata de uma decisão de interlocutória contra a qual é manejável o agravo de instrumento, com a exemplo do que o Fred Dier diz. Contudo, existe muita divergência jurisprudencial, sobretudo no âmbito do TJ de Minas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar julgados que tratam do assunto, afirmando que, nesse caso, não é cabível o agravo de instrumento, porque se trata de um simples despacho e que, portanto, deveria a parte aguardar até a apreciação da tutela provisória para poder, se for o caso, agravar de instrumento. Existem, contudo, outras decisões, e essas têm em comum mais ou menos o mesmo entendimento do STJ, que também tem entendido nesse sentido, no sentido de que, se a tutela foi liminarmente requerida, ela deve ser apreciada liminarmente, de forma que, se o juiz deixa de apreciar e posterga a apreciação para após a citação, ele traz dano à parte. A gente não pode esperar. Então, é necessário se compreender que se trata, sim, de decisão interlocutória que traz dano à parte, que, portanto, pode ser enquadrada como hipótese de recorribilidade por meio de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1015.1
por versar sobre tutela provisória, né? E ali a postergação da apreciação traria uma espécie de dano, claro, à parte autora, que justificaria a interposição de recurso de agravo de instrumento. Então, a gente vai encontrar também essa posição, compreendendo que se trata de uma decisão interlocutória, sim, que tem conteúdo decisório, sobretudo porque traz um impacto significativo à parte autora, que sofre perigo de dano, né? Que sofre a possibilidade de sofrer um dano ainda maior. Eu concordo com a segunda posição. Eu acho que, penso que essa decisão que posterga a apreciação de tutela provisória é sim uma decisão interlocutória, inegavelmente, sobretudo porque ela tem conteúdo decisório e afeta diretamente a parte autora. A parte autora não pode esperar até o momento em que haja citação, e se for o caso, manifestação da parte ré. Ela tem direito de ter a tutela liminarmente apreciada e por isso ela pode recorrer caso isso não ocorra. Beleza, pessoal? Então, apreciada a tutela, independentemente do resultado, a parte ré vai ser citada para que seja realizada a audiência de conciliação e mediação e ela tem oportunidade de apresentar a defesa, se for o caso de não se obter um acordo. Ela vai ser, nessa citação, também intimada do conteúdo da decisão que julgou a tutela provisória, seja para cumpri-la em caso de deferimento da tutela provisória ou apenas para tomar conhecimento de que a tutela foi indeferida. No caso de ser citada para cumprir, a parte ré obrigada a cumprir, ora, ela pode recorrer, né? Se ela não concordar com o cumprimento, ela interpõe agravo de instrumento e para evitar a aplicação de multa, para ela deixar de cumprir, para o caso dela deixar de cumprir, o que ela vai fazer, pessoal? Requerer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, né? Ela vai solicitar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque senão, se ela deixar de cumprir, aplica-se multa fixada na tutela provisória, né, pessoal? Então, o ideal seria aí pedir o efeito suspensivo, que não é automático no agravo de instrumento, a fim de que a tutela provisória proferida contra o réu tenha eficácia suspensa enquanto não for julgado o recurso de agravo de instrumento. Beleza? O réu foi citado, então, ele vai comparecer à audiência de conciliação e mediação e essa audiência pode ter dois resultados. Ela pode chegar a um acordo e, se for viabilizado o acordo, esse acordo vai ser reduzido a termo e homologado por sentença, ocorre extinção do processo com resolução de mérito. Se não se obter acordo, o procedimento prossegue. Prossegue para quê? Para apresentação de resposta pelo réu. A resposta pode vir na forma de contestação, reconvenção, ela pode vir também através de arguições de suspeição e de impedimento, e ela pode ser na forma de omissão de revelia, né? Em seguida, a gente tem as providências preliminares. Essas providências preliminares aí, antes delas, a gente vai ter a apresentação de réplica pela parte autora, né? Esse quadrinho aqui tá meio reduzido, faltando umas partes, mas ela vai ter apresentação, né, de réplica pela parte autora. Se houver apresentação de contestação ou de reconvenção, reconvenção também exige apresentação de resposta, né, apresentação de réplica pela parte autora e, em seguida, especificação de provas. Das provas que devem ser solicitadas pela parte autora e pela parte ré em razão dos pontos controvertidos que vão se erguer ali ao longo da demanda. Bom, aí o procedimento prossegue para a fase saneadora. Na fase saneadora, a gente vai verificar se há a possibilidade de julgamento conforme estado do processo. Como assim julgamento conforme estado? O juiz vai verificar se existem questões que podem gerar a extinção do processo parcial ou total, com ou sem resolução de mérito. É possível que seja proferida uma decisão que extingue totalmente o processo, que extingue parcialmente o processo, que julga procedente uma parte dos pedidos ou que
julga totalmente procedente, improcedente ou parcialmente procedente a totalidade dos pedidos antes da fase instrutória. Por isso, o julgamento conforme o estado do processo, no estado em que ele se encontra, antes da produção de provas. Né? Então, o juiz vai verificar se é o caso de julgamento antecipado, total ou parcial do mérito, ou se é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, né? Parcial ou totalmente. Ele vai verificar se existem preliminares a serem solucionadas, serem julgadas, apreciadas por ele, e se existem pedidos que já estão em fase de propiciar o julgamento deles. Né? Por exemplo, para reconhecer uma decadência, o pedido que não depende de produção de prova, aí ele já pode julgar ali. Se não for o caso, pessoal, de julgamento antecipado, deve o juiz sanear o processo, proferindo a decisão descrita lá no artigo 353, que é a decisão de organização e saneamento processual. Essa decisão, dentre outras coisas, vai fazer o quê? Ela vai botar ordem na casa. Ela vai verificar se existem preliminares suscitadas pelo réu a serem apreciadas, né? E vai apreciar no sentido de acolher ou de rejeitar essas preliminares. Vai verificar se existem vícios a serem corrigidos e determinar sua correção. Vai verificar quais são as provas requeridas pela parte autora e pela parte ré, fixando quais são os pontos de controvérsia e delimitando como se dará a atividade probatória, deferindo ou indeferindo as provas solicitadas, né? Vai dizer, defiro a prova testemunhal, apresente-se rol de testemunhas, defiro a prova pericial, intime-se o perito fulano de tal a verificar, a dizer se aceita o encargo e apresentar a proposta de honorários, intima as partes para apresentar quesitos e assistentes técnicos, né? Então, ele vai verificar a distribuição, quem é que vai provar o quê, quais são os meios de prova, e vai poder também fazer a distribuição do ônus da prova, dizendo quem deve provar o quê, né? Atribuindo os ônus ou a parte autora conforme a regra estática do 373, ou redistribuindo, se for o caso de prova difícil, para a parte onerada, né? Então, tudo isso vai ser feito pela decisão saneadora. A decisão saneadora, a gente viu no semestre passado, que é uma decisão contra a qual, via de regra, não cabe nenhum recurso. É uma decisão contra a qual só cabe pedido de esclarecimentos, que funciona como se fosse uns embargos de declaração. Nessa decisão saneadora, se as partes tiverem alguma dúvida, elas devem apresentar uma petição simples, pedindo para que o juiz esclareça aquele ponto que está na decisão saneadora no prazo de 5 dias. Depois de passar esse prazo de 5 dias, se ninguém apresentar o pedido de esclarecimentos, a decisão torna-se estável. Beleza? Contudo, se a decisão saneadora tratar de alguma das matérias previstas no artigo 1015, ela é passível de agravo de instrumento. Então, por exemplo, se a decisão saneadora redistribui o ônus da prova e a matéria redistribuição de ônus de prova é uma matéria que está no 1015, né? Essa decisão nessa parte, a decisão saneadora nessa parte é agravável. Se a decisão saneadora trata de exclusão de um litisconsorte, nessa parte a decisão saneadora é agravável. Beleza? Nas demais partes que não se referem a uma das matérias do 1015, a decisão é irrecorrível, só cabe pedir de esclarecimentos. Ok? A decisão saneadora também deve marcar a audiência de instrução e julgamento se houver necessidade. O processo, então, depois do saneamento, prossegue para a fase instrutória. Na fase instrutória, a gente vai ter a viabilização e produção dos meios de prova aí, que foram deferidos ali na fase saneadora. Aí a gente vai ter a inquirição de testemunhas, de depoimento, a tomada de depoimento pessoal, em audiência de instrução, se for necessário, vai ter a produção de perícia, se for necessário, a realização de exame de inspeção judicial, a juntada de documentos, de ata notarial que for necessária ali para o desarte da controvérsia. Em seguida, encerrada a instrução, o juiz pode abrir vista para as partes apresentarem alegações finais com o intuito de convencer o magistrado de que
Elas têm razão, focando em pontos da instrução, e em seguida o juiz prolata a sentença. Ok, pessoal? Essa sentença tem que necessariamente voltar à questão da tutela provisória, no sentido de confirmar ou revogar aquilo que foi deferido ou indeferido liminarmente. Por quê? A tutela provisória, como o próprio nome indica, é uma tutela provisória. Isso significa que ela pode ser confirmada, revogada ou modificada a qualquer tempo e depende de apreciação na tutela definitiva. A tutela definitiva é outorgada em sentença e ela é definitiva só com o trânsito em julgado, mas de toda forma tem que haver a sentença, né? Até que ela chegue ao trânsito em julgado, a gente tem que ver se vai haver recurso interposto ou não, e sendo interpostos os recursos, eles têm que ser julgados, né? Mas a tutela provisória, por ela ser provisória, ela depende de confirmação da tutela definitiva. Então, ela vai ser apreciada lá na sentença de novo. Então, na sentença, a gente vai ter um capítulo. Se teve tutela provisória requerida e apreciada ao longo do procedimento, né, a gente vai ter um capítulo da sentença voltado à apreciação da tutela provisória, no sentido de confirmar ou de revogar aquilo que havia sido proferido no passado, né? Pode ser que o capítulo da sentença venha apreciar pela primeira vez o requerimento de tutela provisória. Se, por exemplo, ele não foi apreciado anteriormente ou se ele foi requerido apenas imediatamente antes da sentença, né? Por exemplo, na audiência de instrução ou nas próprias alegações finais, né? Não foi requerido na petição inicial, foi requerido só ali. É perfeitamente possível que isso aconteça. A sentença pode apreciar requerimento de tutela provisória. Em todo caso, pessoal, a sentença que se refere à tutela provisória, confirmando, revogando ou concedendo pela primeira vez tutela provisória, tem eficácia de imediato, beleza? A sentença é eficaz imediatamente, porque o que a tutela provisória faz é permitir que a decisão produza efeitos de imediato. E por que isso é importante que fique claro para vocês? Porque se a sentença que concede, confirma ou revoga a tutela provisória produz efeitos imediatos, ainda que ela seja objeto de recurso de apelação, o recurso de apelação não vai ter efeito suspensivo, né? Ele não suspende os efeitos da sentença, porque a tutela provisória já concedeu esses efeitos imediatos. Então, é uma hipótese excepcional aí, porque, via de regra, a apelação tem efeito suspensivo, né? Quando, contudo, a sentença trata de tutela provisória, concedendo, revogando ou confirmando tutela provisória, ela tem efeito imediato, logo ela retira o efeito suspensivo automático do recurso de apelação. A apelação interposta para combater sentença que trata de tutela provisória num capítulo, revogando, confirmando ou concedendo tutela provisória, né, a apelação interposta não terá efeito suspensivo, porque a tutela provisória retira o efeito suspensivo do recurso de apelação. Ok, pessoal? Contudo, aqui a gente tem que fazer uma observação. Ainda que a tutela provisória retire o efeito suspensivo automático do recurso de apelação, é possível que haja atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação? Sim. Só que essa atribuição não é automática, né? Porque, como eu disse, a tutela provisória retira o efeito suspensivo da apelação. Só que existe uma medida para voltar com esse efeito suspensivo, que é o requerimento de atribuição judicial de efeito suspensivo. Então, nessa hipótese de apelação manifestada em face de sentença que trata de tutela provisória, a apelação, via de regra, não tem efeito suspensivo, mas o recorrente, apelante, se sentir prejudicado com a possibilidade da sentença ser executada imediatamente porque ela tem tutela provisória, o que ele pode fazer? Na apelação, requerer a atribuição de efeito suspensivo.
Para isso, para que o relator atribua o efeito suspensivo à apelação nessa hipótese em que ela não tem, via de regra, efeito suspensivo, ele tem que demonstrar perigo de dano e probabilidade de provimento do recurso. Então, ele tem que demonstrar que sofre um receio de dano e que, além disso, existe a probabilidade de provimento do recurso dele. Só para que vocês lembrem, né? A gente já falou disso tudo no semestre passado, no sexto, só que eu estou lembrando para vocês, porque tem a ver especificamente com tutela provisória, e aí vocês vão ler a respeito aí do efeito suspensivo da apelação, o artigo 1012, os incisos são, os parágrafos são o 2º, 3º e 4º do artigo 1012, beleza? O 1012 vai tratar das hipóteses no parágrafo 1º, das hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. A do inciso 5º é justamente a hipótese da sentença em que concede, confirma ou revoga a tutela provisória. E os parágrafos 2º, 3º e 4º vão falar da possibilidade de atribuição do efeito suspensivo, desde que a parte recorrente demonstre que ela está suportando um dano ali e que existe probabilidade de provimento do recurso. Ok, pessoal? Beleza. E percebam que o próprio efeito suspensivo é também uma tutela provisória, só que uma tutela provisória no recurso de apelação, né? Que vai retirar os efeitos da tutela provisória que foi concedida no 1º grau. Ok? Então, nós fizemos essa revisão aí do esquema geral de procedimento comum. Dá para vocês perceberem que a tutela provisória, ela causa uma série de atos ao longo do procedimento. Sendo formulada na petição inicial, ela vai dar origem a uma decisão logo depois do recebimento da petição inicial, apreciando o requerimento de tutela provisória, né? Ela vai ser novamente reapreciada ou apreciada pela primeira vez em sentença. Ela pode motivar a interposição de recurso de agravo de instrumento ao longo de todo o procedimento, né? E outra coisa, a tutela provisória, não sendo requerida na petição inicial, se não houver motivos ainda que justificam o requerimento da tutela provisória, ela pode ser solicitada ao longo do processo de conhecimento. Então, por exemplo, se o perigo de dano ou o motivo que justifica a tutela chegou só lá na fase saneadora ou só lá nas alegações finais, a gente pode solicitar a tutela provisória por via de simples petição nos autos, demonstrando os requisitos da tutela provisória e pedindo para que ela seja apreciada pelo juiz. A tutela provisória pode ser requerida também na fase recursal, né, para antecipar os efeitos da apelação aí, né? Percebam que o efeito suspensivo, tanto do agravo de instrumento quanto da apelação, é um tipo de tutela provisória, porque o que eu busco no frigir dos ovos é, com efeito suspensivo, né, antecipar aquilo que eu obteria, com o julgamento do recurso, que é a reforma da decisão. Ao impedir os efeitos, eu impeço o prejuízo, que é algo que eu vou fazer se o meu recurso for acolhido. Então, é possível também se solicitar a tutela provisória em fase recursal, e o efeito suspensivo é um exemplo, a concessão judicial pelo relator de efeito suspensivo é um exemplo de tutela provisória recursal. Ok, pessoal? E aí, já se encaminhando para o final da nossa aula, é possível se requerer tutela provisória também em procedimento executivo? Perfeitamente possível. A gente terminou de estudar os procedimentos executivos, né, de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial há pouco, né? Nós vimos que o procedimento é iniciado ou mediante petição inicial, sendo execução de título extrajudicial, ou mediante simples requerimento, sendo cumprimento de sentença, ocorre intimação ou citação do executado para efetuar pagamento, a depender do procedimento, em 15 ou 3 dias, a depender do procedimento, né? Ele pode pagar, permanecer inerte ou apresentar defesa na forma de impugnação ou embargos à execução, que via de regra não tem efeito suspensivo. Em seguida, o procedimento prossegue para penhora ou avaliação, não sendo o caso de penhora online, que aí, se bloqueou dinheiro, né, o procedimento termina ali sem, e
continuar para a fase expropriatória, eu tenho aí a fase expropriatória, se houver penhora de bens, né, com os atos de adjudicação, alienação particular ou leilão judicial, alienação em asta pública, podendo haver usufruto executivo também. Em seguida, expedição das cartas de transferência com efetiva satisfação do débito ou suspensão do processo em caso de prescrição intercorrente e a sentença que declara satisfeita a obrigação, extinguindo o processo de execução. Em resumo, o procedimento executivo é esse, seja cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial. Ele é bem mais simples do que a fase de conhecimento, né, que o processo de conhecimento, via de regra. Agora, a questão que fica é a seguinte: cabe tutela provisória no processo de execução? É possível, sim, se cogitar tutela provisória. É menos recorrente? Bem menos recorrente, mas é possível, sobretudo as tutelas cautelares, tá? Tendo em vista que tutela satisfativa, a gente já vai satisfazer mesmo, então, geralmente, como a gente está tratando de possibilidade de satisfação da obrigação, o que a gente quer em procedimento executivo é tutela provisória cautelar com o intuito de prevenir o exequente de um perigo de dano através da constrição de patrimônio do executado. Então, imaginem o seguinte, que eu devo um determinado valor para a Elvecilene. A Elvecilene deseja me cobrar esse valor, só que ela ficou sabendo que eu fechei a minha empresa, vendi todo o patrimônio que eu tenho e vou sair do município onde eu resido. Bom, existem claros indícios de que eu estou dilapidando patrimônio com o intuito de não pagar o que eu devo a Elvecilene. Então, existe um perigo de dano ali concreto, no sentido de que ela não vai receber o valor devido, né? O que ela pode fazer, pessoal? Ela, ao distribuir a ação de execução, pode solicitar uma medida de apreensão de bens da Camila até a Camila ser efetivamente citada para poder pagar, né? Enquanto não houver o efetivo pagamento, o patrimônio da Camila vai ser apreendido, vai ficar bloqueado, né? A fim de garantir o efetivo pagamento da Elvecilene. Esse é um tipo de tutela provisória que não satisfaz, mas que protege. É um tipo de tutela provisória cautelar para apreensão de bens. A gente vai ver que as tutelas cautelares são também medidas de urgência, tipos de tutela de urgência que têm por finalidade garantir o resultado útil do processo, garantir o resultado útil da tutela jurisdicional através da proteção de pessoas, bens e provas, né, que serão ali conservados, que vão ficar ali bloqueados, garantindo que a tutela jurisdicional seja útil, eficaz ao final do procedimento. Percebam, se a Elvecilene não pediu bloqueio dos meus bens, não pedir o arresto, a apreensão, eu vou dilapidar todo o patrimônio, não vai restar nada para ela e o processo executivo não vai cumprir com a utilidade dele, que é promover o adimplemento da obrigação, não é? Então, para que a tutela seja eficaz, ela tem que satisfazer a Elvecilene, promover o pagamento. E se eu dilapidar patrimônio, como é que o pagamento vai ser realizado? Não é possível. Então, o que vai acontecer? Com o requerimento da cautelar sendo deferida cautelar, o patrimônio da Camila é bloqueado e a Elvecilene provavelmente vai receber. Então, a tutela cautelar aí é uma medida de tutela provisória de urgência, possivelmente, né, muito provavelmente requerida em procedimentos executivos quando existe perigo de dano, de dilapidação patrimonial, né, de dissipação de patrimônio por parte do devedor executado, ok? É um exemplo aí de tutela provisória requerida ao longo do procedimento executivo. E aí, para encerrar, pessoal, a gente tem que as tutelas provisórias, num conceito bem simples, bem genérico, são técnicas processuais que permitem a antecipação dos efeitos da tutela definitiva. São técnicas processuais que permitem a antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Essas tutelas podem ser fundadas em urgência ou evidência. Elas são fundadas em urgência toda vez que existe um perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo dirigido à parte,
né? Então, toda vez que a tutela se fundar na presença de dano, de risco de ineficácia da tutela jurisdicional, ela será de urgência. É aquela que exige a prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela vai ser de evidência quando ela dispensar, vai ter fundamento em evidência quando ela dispensar o perigo de dano e se fundar apenas na presença de direito evidente por parte do autor. Direito evidente é aquele provado, comprovado por meio de prova documental robusta, né, que indica uma alta probabilidade de existência do direito do autor. As hipóteses de tutela de evidência são taxativas e a maioria delas está no artigo 311. Então, as tutelas provisórias são técnicas de antecipação dos efeitos da tutela definitiva que podem se fundar, segundo o artigo 294, parágrafo único, em urgência ou evidência. São de urgência aquelas que dependem da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mais probabilidade do direito. São de evidência aquelas que dispensam a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dependendo então apenas da alta probabilidade de existência do direito do autor, o direito evidente, que é a única condição que fundamenta a concessão de tutelas de evidência. As tutelas de urgência podem ter duas finalidades: ou antecipar, satisfazer o direito do autor, ou acautelar, proteger o direito do autor. É daí que elas se dividem entre tutelas de urgência antecipadas e tutelas de urgência cautelares. Beleza? As tutelas de evidência sempre satisfazem o autor. Então, elas vão ser chamadas tão apenas de tutelas de evidência. Elas têm sempre natureza satisfatória. Ok, pessoal? O resto a gente estuda na próxima aula. É isso, falamos de 4 slides na aula de hoje e essa foi a introdução a respeito do assunto tutelas provisórias. Vejo vocês na próxima semana. Um ótimo final de semana e até lá. Beijo, beijo.